Quando falamos do texto dissertativo argumentativo cobrado no Enem, muitas são as dúvidas dos vestibulandos em relação à argumentação. Muitos ficam na dúvida do que citar, como citar, o que é considerado repertório legitimado, não legitimado, o que de fato é produtivo ou não. Hoje eu vou explicar para vocês alguns desses conceitos, falando principalmente como eles são avaliados nas competências 2 e 3 da correção da redação do Enem. Venha comigo que estamos terminando essa maratona da correção da redação e essas competências 2 e 3 são muito importantes. Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar da competência 2 e 3. Vou explicar alguns conceitos, vou mostrar em que elas se parecem, quais são as suas afinidades e quais as diferenças e especificidades de cada uma. O vídeo será bem resumido. Para maiores informações, mais detalhamentos, vá à minha página do Instagram, @tainaninive, ou acesse o manual do corretor que o INEP liberou. Bem, começando pelas afinidades entre essas competências. Assim como eu falei no vídeo sobre as competências 1 e 4, aliás, se você não assistiu, volta lá na página inicial e assista, as competências 2 e 3 são irmãs. O que significa isso? Elas têm afinidades, principalmente em relação à nota final. Por cobrar o nível estrutural e argumentativo do texto, elas vão se parecer muito na nota final. É muito difícil a gente encontrar um texto avaliado em 200 pontos na competência 2 e zerar a competência 3. Isso não vai ocorrer. Então, as notas vão ficar muito semelhantes. 120 em uma, 80 em outra, ou 120 nas duas, ou 200 nas duas. Então, vai variar aí entre 1 a 2 níveis no máximo. Já em relação à especificidade de cada uma, a competência 2 vai cobrar o nível estrutural do seu texto. Para isso, você tem que cumprir a tipologia textual dissertativa argumentativa, que é exigida pela prova, assim como vai ser avaliado também a questão argumentativa do seu texto. Se você está trabalhando o tema de forma pertinente, se você está mobilizando áreas do conhecimento a favor do projeto argumentativo que você está criando. Então, na competência 2, vamos avaliar essas questões: tipologia textual e temática. Isso tudo junto forma um texto dissertativo argumentativo relacionado ao tema que foi proposto. Já a competência 3 vai avaliar a argumentação de forma mais específica e profunda. Eu criei uma sigla para sempre lembrar os meus alunos do que cobra essa competência. SORI. O que seria isso? Selecionar, organizar, relacionar e interpretar fatos, opiniões e informações em favor do projeto argumentativo que está sendo criado. Então, como eu sempre falo, argumento não é enfeite, é preciso selecionar aquele argumento, mas é preciso organizá-lo de forma coerente, relacionando e interpretando aquela informação em defesa do seu ponto de vista. Não basta colocar e achar que está pronto. Nunca deixe para o corretor, para o leitor do seu texto, fazer as relações em relação à argumentação. Você tem que dar tudo pronto para ele, mastigadinho. Cite alguém, relacione com o seu ponto de vista, defenda a sua opinião. Não deixe subentendido para que o corretor faça essas inferências. Ele não vai fazer, ele nem tem tempo para isso. Agora, para terminar, vamos trabalhar aqui alguns conceitos que dão muita dor de cabeça para o vestibulando. Repertório. O que é repertório? É a mobilização de argumentação que você vai apresentar no seu texto. Então, você vai citar alguma área do conhecimento, algum fato, algum dado, alguma alusão histórica. Tudo isso é repertório. Existe, no entanto, o repertório legitimado e o não legitimado. O que seria isso? O repertório não legitimado é quando você mobiliza informações, fatos, experiências e situações, mas que não esteja relacionada a nenhuma citação, a nenhuma alusão histórica. Então, não legitimados são experiências que você vai mobilizar naquele texto, mas que não está baseado necessariamente ou relacionado necessariamente em algum texto, alguma área do conhecimento, em algum autor.
Já o repertório legitimado é toda a informação que você relaciona a um fato já existente, algum fato histórico, algum dado, alguma pesquisa, enfim, toda citação, alusão e intertextualidade de forma geral que você vai mobilizar no seu texto. O que é melhor utilizar? O legitimado, uma vez que sempre temos que mobilizar áreas do conhecimento. Então, se você traz isso para o seu texto, vai ficar mais rico argumentativamente. O repertório não legitimado não vai fazer você alcançar altas notas, uma vez que precisa dessa autoria, dessa mobilização de textos que estão na sua cabeça, que aquela temática te fez lembrar, que você trouxe para argumentar junto com a sua opinião, com o seu ponto de vista. Aproveitando disso, vamos falar aqui da autoria, outro conceito que deixa muita gente com dúvida. O que é autoria? Autoria, na redação do Enem, basicamente é o corretor perceber que aquela informação foi tirada realmente da sua experiência, da sua cabeça, do seu conhecimento. Então, temos as informações dos textos motivadores. Se eu fico mobilizando aquelas informações, fazendo paráfrase, me aproveitando de dados, eu não estou fazendo nada mais do que realmente reescrever aquela informação com as minhas palavras. Isso não é a forma mais interessante de construir o seu texto. Aqui a gente está querendo o quê? Você leu aquele texto motivador, motivou você a lembrar de quê? A se lembrar de quê? De quais argumentos? E aí você vai defender o seu ponto de vista, sempre relacionando a alguém que falou sobre aquilo, algum autor, algum filósofo, alguma série de televisão, enfim, o repertório é variadíssimo. Então a autoria configura toda a distância desse texto motivador usado de forma produtiva. Bem, então, gente, autoria, repertório legitimado, não legitimado, uso produtivo, que é quando o participante vincula toda aquela argumentação ao seu projeto de texto. Isso tudo é muito importante para garantir uma nota muito boa, tanto na competência 2 quanto na 3. Fiquem atentos à estrutura típica desse texto dissertativo argumentativo, procure se nutrir de boas informações, pesquise boas referências, aqueles argumentos que podem ser citados em muitos temas, pesquise dados sobre várias temáticas, enfim, se nutra de boas e consistentes informações e também não se esqueça da estrutura textual. Então foi isso. Qualquer dúvida, me mande um comentário, vá à minha página do Instagram, faça alguma pergunta e no próximo vídeo tratarei aqui da competência 5, que eu falo que ela é a ovelha negra da família das competências, porque temos as irmãs 1 e 4, as irmãs 2 e 3 e tadinha da competência 5. Fica sozinha, mas ela é muito importante. Então, até o vídeo da semana que vem e um beijo!